capítulo 23, verso 26. Provérbios 23, 26. Deus eterno, Senhor, neste momento temos uma vez mais Tua palavra aberta em nossas mãos. Nosso único objetivo nesse momento, Senhor, é ouvir aquilo que Tu desejas que ouçamos. E que aquilo, Senhor, que Tua palavra nos apresentará nessa manhã não seja, Senhor, apenas mais uma informação à nossa vida, mas seja, bom Deus, o convite e, acima de tudo, Senhor, nos levando a decidir, a aplicar aquilo que o Senhor deseja em nossa vida, Senhor, que possamos viver com equilíbrio, possamos, bom Deus, viver de tal forma a que não sejamos engolidos pela rotina diária, que não sejamos, Senhor, vencidos pela loucura que muitas vezes é viver numa cidade como São Paulo. E, bom Deus, nesse momento suplico uma vez mais Tua bênção, a iluminação de Teu Santo Espírito, a que apenas e tão somente a beleza e a graça de Teu Filho amado Jesus Cristo sejam nesse momento apresentados. E isso rogo a Ti, Senhor, em nome dEle. Amém, Pai. Amém, Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Bom dia, um bom sábado a cada um de vocês. Confesso que estava com saudade já. Após quase 2 meses, eu estou muito feliz por mais uma vez estar compartilhando com vocês a palavra de Deus na comunidade, que é nosso momento especial de adoração e louvor aqui na Nova Semente, a cada sábado pela manhã. Eu gostaria que você pensasse comigo, que você pudesse, quem sabe, refletir na sua própria vida sobre a velocidade que nós estamos levando a nossa vida diária. Parece que a cada vez estamos mais acelerados. Não sei se você tem a percepção como eu, de que as horas de trabalho cada vez parecem mais longas, que o trânsito cada vez pior, as aulas voltaram e é nítido ver a quantidade maior de carros, e para isso nós precisamos de mais paciência. Viver numa cidade como São Paulo, que é a nossa situação, nossa condição, e provavelmente as pessoas que nesse momento nos acompanham pela internet também sabem o que significa, apesar de não estarem aqui, mas provavelmente na cidade que vivem também, a pressão da vida urbana. As barreiras que parece que surgem entre a nossa vida profissional, nossas atividades do dia a dia e a nossa família. Muitas vezes queremos agir de uma maneira diferente, mas não encontramos tempo. Como conseguir, querido, esse equilíbrio para avançar de maneira serena, de maneira equilibrada, dentro das circunstâncias que vivemos? Como podemos avançar com confiança? Será que é possível? Será que é possível encontrar sanidade mental diante desse estresse que é causado pela correria, pela pressão da vida urbana? E é para responder algumas dessas perguntas que eu acabo de fazer que nós estamos iniciando nesse momento, hoje, nesse sábado, uma nova série de mensagens do Comunidade intitulada Limites. Durante as próximas semanas, essa é uma série de 9 partes. Hoje, basicamente, eu estou apenas dando o toque inicial do tema. Por mais 8 semanas, nós estaremos buscando respostas a essas perguntas. E eu não sei se você já percebeu, mas aparentemente parece que a gente tem menos tempo para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é importante à nossa vida, e principalmente para as pessoas que nos querem bem, para
para as pessoas que estão mais próximas de nós e necessitam da nossa presença. A gente passa o dia numa correria desenfreada. Mais uma reunião, mais um item na nossa agenda, mais uma decisão a ser tomada, mais uma aula, mais. E será que vale realmente a pena? Tem aqui alguns dados que eu gostaria de dar a você, para que você possa ter melhor ideia do mundo que você vive dentro do nosso contexto. Em média hoje, comparado com 50 anos atrás, em média hoje nós dormimos 2h30 a menos por dia do que as pessoas que viviam há meio século atrás. 2h30 a menos por dia. Alguém aqui aproveitaria 2h30 a mais de sono cada dia? Você gostaria? Eu gostaria também, né? 2h30 a mais. Em média, nós temos o potencial de gastar 8 meses de vida limpando o e-mail de junk. 8 meses você gasta na sua vida só limpando sua caixa de e-mail, daquilo que não presta. Só deletando e-mails. Em média, cada paulistano perde cerca de um mês, 28 dias, é um mês de fevereiro inteiro, por ano no trânsito. Então você imagina que você tem 12 meses, mas não tem não, é só 11. Porque você vai ficar preso dentro do seu carro. Essa é a média do paulistano. O Ibope fez uma pesquisa, e após ouvir ali centenas de pessoas, chegaram à conclusão que o tempo médio de deslocamento gasto pode chegar a 2h49 aqui na nossa cidade. Que mundo é esse? Que mundo é esse? A correria. Essa semana eu precisei fazer uma viagem fora de São Paulo. Retornei na quinta-feira, cansado, dia cheio de atividades. E na noite de quinta para sexta, ontem, eu fui dormir tarde, bem tarde. Mais tarde do que normalmente vou para a cama. Já era madrugada quando eu descansei. E obviamente preocupado com o horário em casa, as aulas voltaram. E o horário que a gente levanta em casa é 5h50 da manhã. E eu coloquei o alarme só para ficar tranquilo. E coloquei o alarme, as crianças já estavam dormindo. E de repente eu escuto um barulho. E eu falei, quem mudou o barulho do meu alarme? Eu pensei. Porque o barulho era diferente, o som do alarme era diferente. Eu prestei mais atenção, eu falei, mas não é aqui do meu lado. É um pouco distante. Quando eu acordei assim assustado, eu percebi que o que estava despertando era o interfone lá na cozinha. E o que aconteceu? Eu levantei e no caminho eu já meio que fui acordando e entendendo o que tinha acontecido. Dei uma olhada no relógio, era 6h30 da manhã. Então, quando eu cheguei, peguei o interfone, já sabia o que era. Era o motorista do transporte escolar. E aí, cadê as crianças? Eu disse para o porteiro, olha, peça desculpas a ele, simplesmente eu não acordei, estou acordando agora, as crianças estão todas dormindo. E que loucura foi ontem de manhã, né, moçada? Uma correria danada para pegar os 3 ali, tentar alimentá-los rapidamente. Eu tive que ir para a escola para levá-los, obviamente chegamos a perder a primeira aula. E eu pensando, eu obviamente falei com ele depois, disse que o alarme não funcionou. O alarme não funcionou. Aí peguei meu telefone para identificar onde é que estava o problema e percebi que eu coloquei 5h50 PM. Eu disse, que lindo, né? O pastor e a sua família acordando 10 para 6 da tarde. Que vida é essa que a gente leva, queridos? Que vida é essa? 6 de fevereiro, tem um ano inteiro pela frente. Mal começou o ano e eu não sei quantos de vocês estão já tendo um sentimento que a gente tem, que o furacão já começou. A loucura da vida. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas Jó, ele expressa um pouquinho daquilo que ele sentia. E hoje eu vou ler diversos textos. Se você tiver uma canetinha à sua mão para que você possa anotá-lo. Esse texto está no livro de Jó, capítulo 3, verso 26. E eu leio na nova tradução da linguagem de hoje. O texto é esse. Não tenho paz,
nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Alguém aqui se sente como Jó? Não tenho paz, não tenho sossego, só agitação. E com certeza muitos de nós nos identificamos com esse verso. Na verdade, queridos, nós temos muitas atividades no dia a dia. Muito trabalho, muitas escolhas, muitas mudanças, muitas dívidas muitas vezes, muita exposição a meios de comunicação, muito tempo perdido. Em outras palavras, a gente vive estressado. E nós estamos conectados todo o tempo. Mas quem sabe você pode estar pensando, pastor, tudo que você está falando eu sei. Não é novidade nenhuma. Qual é a solução para isso? E tentar ajudá-los nessa série é o objetivo principal. Por isso estamos falando de limites. Nós precisamos estabelecer limites à nossa vida. Mas o que é um limite? Vou gastar os próximos minutinhos para tentar explicar para você o que nós temos em mente, não só hoje, como nas próximas semanas. O que é o limite? Quando nós falamos do ponto de vista material, o mundo material, a gente entende bem o que é limite. Quando você tem um terreno, como é que você faz para determinar que aquilo é seu? O que você coloca no terreno? Eu deveria colocar o quê? Uma cerca. Em alguns lugares você coloca um muro, e ali fica determinado o limite da sua propriedade. O limite da sua propriedade. Quando você, numa cidade como São Paulo, aqui o nosso prédio, é claro qual é o limite. Essa parede, esse muro. Do lado de lá, uma outra propriedade. Nós percebemos rapidamente onde fica o limite, porque demarca a possessão, demarca a propriedade, mostra o domínio. Isso aqui é meu. O objetivo, quem sabe um dos principais, é proteger aquilo que é seu. O problema é que na vida pessoal, e aqui principalmente na vida espiritual, nós também precisamos de limites. Nós também precisamos colocar algumas cercas. Não construir muros para nos separar de pessoas, não é essa a ideia. Mas nós precisamos determinar até onde é o limite. E o problema é que muitas vezes nós não vemos. Não enxergamos. Esses limites são essenciais para nos proteger, mas são difíceis de serem vistos. Na realidade, queridos, os nossos limites definem quem nós somos. Quem nós somos. Eu quero, de maneira rápida, aqui alguns conceitos passar com vocês. Um deles é o seguinte: é o conceito entre o meu e o que não é meu. Esse é um conceito que dá ali o senso de propriedade, é saber onde o meu quintal começa e onde ele termina. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, interessante, tenho já algumas semanas acompanhado esse problema que tem acontecido. Parece que uma propriedade em Caraguatatuba, que pertence ao DR, parece que uma colônia de férias, à beira do mar, eles pegaram um muro e colocaram mais próximo do que deviam, e uma tremenda de uma confusão. E ontem foi dada a ordem pela prefeitura de Caraguá que eles precisam retirar imediatamente aquele muro que invadiu a praia, 5 dias para quebrar tudo, ou então a própria prefeitura vai tomar a iniciativa de retirar aquilo que não deveria lá estar. Avançaram a praia, avançaram em direção ao mar. E para que nós possamos, queridos, entender bem o que é meu e o que não é meu, precisamos colocar em prática o texto que li logo no começo da mensagem de hoje, o texto de Provérbios. Meu filho, dê-me o seu coração. Para que você possa entender onde é o limite, nós precisamos ter nosso coração, nossa mente nas mãos de Deus. Mantenham seus olhos nos meus caminhos. Observem meus caminhos. Prestem atenção naquilo que eu dou a vocês como orientação. E esse é um dos conceitos que nós vamos desenvolver durante essa série. Um outro deles é a questão entre eu e outros. Eu e outros. Nós temos, queridos, responsabilidades em diversas áreas aqui. O texto que eu quero convidá-lo a acompanhar comigo é o texto que Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, os primeiros cristãos ali da Galácia, capítulo 6, versos 2 a 5. Vocês conhecem bem esse texto? E eu leio aqui na Nova Versão Internacional. Paulo diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros. Lembram-se desse texto? Paulo orienta, levem os fardos pesados uns dos outros.
e assim cumpram a lei de... Em outras, precisamos ajudar-nos a carregar o peso. Se alguém se considera alguma coisa, ele continua não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, perdão. E na parte final, no verso 5, ele diz: pois cada um deverá levar a própria carga. O que é isso? Paulo diz: vocês precisam ajudar-se uns aos outros a levar o fardo, mas cada um tem que levar a sua carga. 2 pesos, né? Quando nós vamos ao texto original, nós entendemos melhor que Paulo aqui utiliza 2 palavras em grego. A primeira delas que se refere a fardos. Esse fardo é um peso que não há como, é impossível levarmos sozinhos. É uma carga com excessivo peso. Esse é o fardo. Já quando ele utiliza a palavra carga, a palavra aqui denota um peso que é possível de levarmos e um peso que precisamos levar de maneira diária. Um peso que nós carregamos. Cada um de nós temos responsabilidades, queridos, em ajudar outras pessoas, mas nós temos uma responsabilidade que é colocada sobre nós de maneira individual. O problema que muitos vivem por falta de limite em sua vida é quando alguns tentam levar fardos que é impossível de levar sozinho, enquanto outras pessoas não querem levar a sua carga diária. Alguns que simplesmente não querem assumir responsabilidade por aquilo que é colocado sobre ela. Um terceiro conceito que nós precisamos também compreender é quando nós devemos colocar o que é bom para dentro e retirar aquilo que é mal para fora de nossa vida. 2 opções. E aqui, obviamente, o texto de Jesus Cristo em Mateus 7, versos 13 e 14, nos ajuda a entender bem o que esse conceito significa. Entrem pela porta estreita, disse Jesus Cristo, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. 2 escolhas. Sensibilidade nas decisões que precisamos tomar. Existem exemplos de limites que eu quero mencionar de maneira rápida a nós também, para que você entenda. Alguns deles são fáceis de serem compreendidos. Por exemplo, o nosso corpo. Nós temos um limite no nosso corpo, diversos, mas um que é tão fácil de vermos é a nossa pele. A nossa pele é uma proteção ao nosso corpo. Quem de nós aqui já não teve o problema de, quem sabe, pegar algo em que vem um pequeno espinho em sua mão, ou você pisa em algo, um pequeno espinho no seu pé, incomoda ou não? Por quê? Porque um corpo estranho passou do limite. Nós precisamos retirá-los. Isso acontece muitas vezes quando somos atacados por vírus ou bactérias. O nosso corpo, ele sabe que algo passou do limite, precisa ser eliminado, precisa ser expelido. Um outro limite é o limite que nós precisamos colocar com palavras. E aqui eu tenho uma pergunta a vocês: qual é a palavra básica a nós, na língua portuguesa, para se estabelecer limites? Qual é essa palavra? Não ouvi? Não. Essa mesmo. A palavra não. A palavra não. Só com essa palavra que nós podemos evitar abusos, queridos. Podemos coibir comportamentos negativos, destrutivos. E pessoas sem limites, dificilmente eles têm noção e têm uma séria dificuldade, em realidade, com essa palavrinha. Não. Pessoas que não sabem utilizá-la de maneira adequada. Eu vou voltar a ela em mais alguns segundinhos. Um outro limite a nós está exatamente naquilo que você tem em suas mãos. A palavra de Deus, a verdade. Deus estabelece a nós, queridos, um padrão de vida, as realidades sobre Ele. Jesus Cristo também disse: conhecerão o quê? A verdade, e a verdade os libertará. A verdade coloca em nossa vida limites. A verdade nos mostra o caminho que devemos seguir. Portanto, é o padrão de vida que devemos levar. Outros exemplos: distância, espaço também é um limite. Às vezes nós precisamos determinar espaço em relação a algumas atividades, ou em relação até mesmo pessoas. Tempo também é um limite. Pessoas
também podem ser limites a ouvir orientações importantes à nossa vida. Alguns exemplos aqui. Quais são os problemas quando nós não sabemos estabelecer limites em nossa vida? Um deles é dizer sim para aquilo que é mal. Algumas pessoas, infelizmente, por não terem essa questão do limite bem estabelecida, aceitam na sua vida aquilo que é prejudicial. São afetadas por questões negativas, porque não sabem, ou melhor, sempre estão ali propensas a dizer sim para aquilo que é mal. E aqui, queridos, uma advertência a vocês, pais. Nossos filhos precisam aprender a dizer não. É uma responsabilidade nossa, como pais, ensiná-los o padrão. Qual é o limite? Para que eles aprendam a dizer não. Às vezes quando você ensina muito cedo, depois você tem dificuldade com o seu filho, né? Com a questão do não, né? Interessante ver nossos filhos crescendo. 2 deles ali já se tornando adolescentes, né? Juvenil para adolescência. É interessante, né? Porque antes eles eram baixinhos, agora é mais altinho, né? Olha para você no olho assim e fala, não, pai, eu não concordo. Obviamente tem momentos que eles precisam concordar, porque o pai sou eu. Mas é importante uma criança ter opinião. Dizer não. Eu não concordo com isso. E, obviamente dentro de um padrão correto. Dizer para um amiguinho na escola, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque está errado. Para! Está machucando. Isso não está certo. Não encosta em mim. Limites. Você sabe o que eu estou dizendo, não? Limites. Mas tem outro extremo. Um dos problemas é dizer sim para aquilo que é mal. O outro extremo é dizer não para aquilo que é bom. Outro problema. Infelizmente, muitos hoje evitam aquilo que é adequado para a sua vida. Pela influência, quem sabe por não terem aprendido a dizer não no momento adequado, agora simplesmente dizem não para aquilo que é bom. Deus diz, esse é o caminho, meu filho, esse é o caminho, minha filha. Mas eles dizem não. Tem dentro de si a ideia de que conhecem um caminho melhor. E hoje, por vivermos ainda a forte influência daquilo que hoje ainda chamamos como pós-modernismo, ou pós-modernismo, ou o que quer que seja que você chame isso, essa forte influência daquilo que chamamos como relativismo, na qual as pessoas agem de acordo com aquilo que sentem. A verdade agora se torna relativa a uma pessoa, a mim mesmo, a você mesmo. Muitos hoje dizem não para aquilo que é bom e sofrem consequências. Não entendem o limite adequado. Um outro problema, queridos, é não respeitar os limites de outra pessoa. Só aqui poderíamos gastar toda a manhã daqueles que não respeitam outras pessoas. Tentam controlar os sentimentos, tentam controlar as ações de outras pessoas, e geralmente de 2 formas. 2 formas lamentáveis. Uma delas é através da agressão, agressividade. E outra forma é manipulação. Pessoas que controlam outras por agressividade ou por manipulação. Esse é um problema sério quando falamos sobre essa questão de limites. E durante a série nós vamos retomar cada uma dessas questões em diversas áreas. Aqui só para que você vá no website, no nosso website, e veja lá o tema de cada uma das mensagens que serão preparadas e apresentadas a vocês. Limites no trabalho, limites na família, limites. Precisamos de limites, queridos. E o quarto problema que eu também estou aqui e gostaria de só brevemente mencionar é aqueles que não percebem as necessidades de outras pessoas.
não percebem as necessidades de outras pessoas. E aqui são pessoas que constantemente vivem dominadas por um sentimento de criticismo crônico, sempre prontas e dispostas a criticar. Egoístas, só pensam em si, não veem a necessidade de outras pessoas. Samuel, eu assustei vendo você entrando aí, querido. Porque de acordo com o meu... Eu não estou nem terminando a introdução ainda. Eu te chamo daqui a pouquinho, beleza? Obrigado, Samuca. Obrigado, querido. Mas fica aí, tá bom? Eu já te chamo. Quais são os benefícios, queridos, quando nós colocamos limites na nossa vida? Já que ele já entrou, deixa eu correr com isso aqui. Um deles, paz mental. Nós precisamos ter paz mental em nossa vida. E quando você estabelece limites, você pode encontrar essa paz. Porque a gente para de viver, queridos, preocupados com tudo, com todos, o tempo inteiro. Quando você tem a consciência de que você estabeleceu o limite que Deus coloca a você. E obviamente um dos resultados é uma melhor saúde. Se você tem paz mental, você vai viver melhor. Infelizmente, muitos apenas aprendem a importância do limite na sua vida quando tem um ataque cardíaco, quando está de cama. Nós precisamos aprender por limites. Ninguém consegue abastecer carro passando no posto a 140 por hora. Para pôr gasolina você tem que parar. Só que tem gente que quer abastecer. E eu sou um deles. Precisamos. E obviamente algumas decisões que eu tenho tomado na minha vida têm ajudado, mas não é fácil, não é simples. Alguns sofrem com essa como por limites. Melhor saúde, melhores relacionamentos. É óbvio, se você tem paz mental, melhor saúde, você vai ter melhores relacionamentos. Por que você acha que a instituição da família hoje está cada vez sendo mais colocada de lado por muitas pessoas? Porque não há limites na vida de muita gente. Não estabelece limites a eles. Infelizmente, nós não temos mais tempo um para com os outros. E obviamente um dos resultados, e o mais importante, é nós estamos prontos para Deus quando temos limites. Prontos para ouvir a voz de Deus, prontos para sermos transformados por esse Deus, prontos para sermos usados por esse Deus. E a parte final, Samuca, pode vir, Samuca. A parte final agora. E agora que começa o sermão, na realidade, mas eu estou dizendo para o final para você não desistir, fica aí. Como estabelecer limites na nossa vida? 4 sugestões que eu quero deixar com vocês, tá bom? 4 sugestões sobre como estabelecer limites na nossa vida. Primeiro deles, nós precisamos, queridos, reconhecer quem somos. Reconhecer nossa condição. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que, como seres humanos, nós temos limites. Todos nós temos limites. Ouça só o que nós encontramos no Salmo 119, 96. Davi aqui diz: tenho visto que todas as coisas têm o seu limite. Quantas coisas têm limite? Não ouvi. Todas. Inclusive você. Todos nós temos limites. Nós precisamos constantemente lembrar, queridos, que nós não somos deuses. Somos seres humanos, finitos, cheios de limites. Não somos invencíveis, portanto nós precisamos reconhecer nossa situação. Jó também diz no seu livro, e aqui, obviamente, Moisés descrevendo a experiência de Jó, capítulo 14, no verso 5, Moisés aqui escreve: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Vocês percebem, queridos? Há limites que nós não podemos ultrapassar. Só que, infelizmente, muitos vivem uma vida sem limites. Isso acontece de diversas formas. E eu caio nessa armadilha, confesso a vocês. As pessoas perguntam para mim: pastor, como se ajudar? Você consegue fazer? Claro. Dá para você nos visitar? Sim. E dentro das funções e responsabilidades que eu tenho, às vezes eu recebo
convites, e-mail, telefone. Pastor, como é que vai? Tudo bem? Vem, dá para você fazer a visitinha para nós? Dá, onde é que é? Papua New Guinea. Tá, eu vou. Que bom, pastor, precisamos de ajuda aqui. Onde é que é? Ah, aqui em Taiwan. Ah, eu vou. E quando eu vejo, aprender a dizer não, não é fácil. Obviamente eu tenho a índole de tentar ajudar as pessoas, ajudar pastores, ajudar a igreja, mas o resultado é que muitas vezes nós temos 6 itens para fazer num dia. A gente pensa que consegue fazer 6 atividades, não conseguimos. A gente diz, não, isso aqui dá porque eu faço em 10, 15 minutos, cada um toma 2 horas. Sabe o que eu estou falando, não? A gente coloca um monte de coisa no nosso dia a dia. E o pior é que a gente vive numa cultura, aqueles que constantemente diz para você e para mim, você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Ah, é? A verdade é que nós não conseguimos fazer tudo o que queremos. Não conseguimos. Porque nós temos limitações físicas, limitações emocionais, limitações mentais, limitações de espaço, tempo. E para cada uma dessas áreas Deus nos deu, queridos, amigo e amiga, nosso estado de pecado, alguns sinais de alerta. Às vezes sentimos ali dor, fatiga, estresse, para que possamos entender que passamos do limite. Passamos do nosso limite. Segunda sugestão. Depois de reconhecer sua condição e saber que você de fato tem limites e precisa estabelecer limites em sua vida, construa espaço. Construa espaço na sua vida. Vocês ouviram bem? Eu não disse sonhe com espaço. Eu não disse para você espere por espaço. Não, você precisa intencionalmente construir espaço. O que significa isso? Construir zonas de proteção a nós, a você, a sua vida. Principalmente na sua agenda diária de trabalho. Na realidade, hoje nós avançamos de maneira rápida, comunicação de maneira rápida, somos bombardeados constante. Interessante hoje em dia, como é que é? Eu confesso a vocês, alguns escreviam para mim no WhatsApp, o meu está desligado desde dezembro e não será mais ligado. Porque as pessoas acham que você tem a obrigação de responder na hora que ela escreve. Como é que é o barulhinho que faz? Eu tenho pavor daquele barulho. Desliguei. As pessoas, elas mandam e-mail para você que a resposta quando? Ontem, né? Ontem. E parece que alguns, eu não sei, comigo, pelo menos a minha experiência, o pior dia da semana para receber e-mail, telefone, sabe que dia que é? Sexta-feira. Alguns pensam, sexta-feira está chegando, eu vou escrever para o pastor Clever, sexta-feira. É o dia que eu tiro para poder escrever e passo o dia inteiro sentado escrevendo, lendo, escrevendo. E esse dia chegam dezenas de e-mails, né? Decisões importantes para serem tomadas, telefonema, mensagem de texto, e eu tento ali responder, né? Aí eu escrevo, tenha limite para a sua vida. Alô? Não é simples, nós precisamos construir espaço. O conselho, o sábio Salomão, Eclesiastes 10, 15, é o seguinte: somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Sem noção, insensato, sem limite. A Bíblia é linda. Um texto escrito séculos antes de Jesus Cristo, mas tão atual para nós hoje. Deixe de ser tolo. Construa espaço na sua vida. E tenha certeza que o que eu estou falando para você é para mim também. Nós precisamos de espaço, de maneira intencional. Terceira sugestão. Aquilo que encontramos na palavra de Deus é: coloque de lado aquilo que não é essencial. Um dos segredos para que a gente possa conseguir estabelecer limites na nossa vida, queridos, é deixar de lado aquilo que não é importante e que de alguma forma toma o tempo e não permite que você tenha equilíbrio na sua vida. Maravilhoso texto que encontramos em Hebreus, capítulo 12, verso 1, o autor do livro de Hebreus diz o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O mesmo texto, eu li na Nova Versão Internacional, o mesmo texto traduzido pela Revista Atualizada vem assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
desembaraçando-nos do peso e do pecado. Você percebe duas coisas aqui? Duas coisas que travam o progresso da nossa vida. Peso e pecado. Pecado não precisa nem explicar o que é, você sabe, né? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas também diz que além do pecado tem outra coisa, tem o peso. O peso, que Paulo aqui se refere, o autor do livro de Hebreus, é que não necessariamente é algo pecaminoso em si. Existem questões na nossa vida que não são intrinsecamente pecaminosas, mas que podem ser um peso, porque travam a nossa existência. Apesar de ser algo bom em algumas circunstâncias, pode não permitir que desenvolvamos nossa vida de maneira adequada. Pode ser um relacionamento, um hobby, uma paixão, um hábito, coisas que não são pecado em si, mas que não permite com que avancemos. E o conselho é: livre-se, desembarace sua vida de todo o peso e de todo o pecado que te assedia. E último conselho, sugestão que trago a vocês, para que possamos estabelecer limites, é: faça menos e confie mais em Deus. Você pode ter, com certeza, agora alguns estão olhando para mim assim: o que quer dizer com isso? Faça menos e confie mais em Deus. Por quê? Simples, porque aquilo que Deus pode fazer em 30 segundos vai te levar 30 anos. Deus pode, de maneira rápida, num abrir e piscar de olhos, resolver algo que para você pode tomar décadas. Permita que Deus seja Deus, queridos. Confie nele. Paulo, em um dos momentos mais difíceis em sua vida, ele descreve ali, na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9, eu leio só a parte final. No momento que ele estava ali em exaustão física, mental e espiritual, ele diz: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos. Deus permitiu uma situação tão difícil a ele, para que não mais confiasse em si. E Deus, queridos, Ele pode fazer tudo aquilo que você não pode. Cristo disse, Mateus 17, 20: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Você percebe? Fé. E não uma vida de estresse, queridos. Fé e não uma vida de correria. Confiança é que nos leva a alcançar vitórias. As vitórias que eu e você tanto buscamos. É óbvio que nós precisamos ter ciência de nossas falhas, ciência da nossa condição humana, por estabelecimento de limites em nossa vida. Precisamos criar espaço, principalmente na nossa agenda, para que a gente possa restaurar o vigor físico, mental e espiritual da nossa rotina diária. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que é empecilho para o avanço, para o nosso avanço, principalmente espiritual. Mas, acima de tudo, nós precisamos fazer menos e confiar mais. Confiar mais nesse Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que está desejoso de derramar bênçãos sobre você. E um Deus que faz um convite: filho, entenda a importância de limites em sua vida. Limites adequados, segundo a orientação de Deus em sua palavra. E queridos, há esperança para cada um de nós, por uma razão. A principal razão: esse Deus veio a esse mundo e viveu aqui como um ser humano, e deu sua vida em uma cruz, para que hoje possamos ter convicção da vitória. Cristo venceu, para que eu e você possamos ser vencedores. E eu te convido nesse momento, ao concluir a mensagem de hoje, a abertura, a introdução dessa série. Se você sente no coração um desejo de poder dizer: Senhor, realmente eu preciso melhorar minha vida, eu preciso colocar mais limites, eu não tenho enxergado, Senhor, eu não tenho escutado, quem sabe, mas que hoje você possa reconhecer e aceitar que a vitória de Cristo na cruz te dá força,
para que você possa avançar. Por isso eu convido você a cantar comigo a linda melodia de um hino antigo. Faz tempo que a gente não canta ele. E diz assim no coro. A pessoa aqui que escreveu, ela, em cada uma das estrofes, ela descreve sua cegueira. Eu era cego. Depois ela diz, eu era surdo. Tinha tantos problemas. Mas de repente eu acordei. De repente eu entendi que eu preciso de limites. Quem sabe ele pensava em sua vida. E ele diz, foi na cruz em que ao fim percebi. Meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Se você se sente necessitado, como eu me sinto, de pôr limites e viver de acordo com esses limites, que você possa unir-se a mim colocando-se em pé e que possamos com entusiasmo cantar. Foi na cruz e é lá. Pode levantar. Alguns levantaram, sentar, pode levantar. É lá, na cruz de Cristo, que temos esperança de viver segundo o sonho dele. Igreja, foi na cruz. Foi na Senhor, queremos nesse momento diante de Ti uma vez mais reconhecer, Senhor, nossas deficiências e pedir perdão a Ti, Senhor, por cada situação da nossa vida no passado em que não estabelecemos os limites adequados. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que dissemos sim para aquilo que é mal. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que dissemos não para aquilo que é bom. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes em que não respeitamos os limites de outras pessoas.
E nos perdoe, Senhor, pelas situações que muitas vezes sequer nos importamos com outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos buscar essa paz mental, uma nova saúde, relacionamentos saudáveis, que possamos estar e viver prontos por Ti e para Ti, reconhecendo nossa condição, criando o espaço necessário, retirando, Senhor, desvencilhando a nossa vida do peso e do pecado que impede que avancemos. E que acima de tudo, bom Deus, possamos viver de tal forma a que possamos fazer menos e confiar mais em Ti. E fazer menos não significa viver uma vida de irresponsabilidade. Significa, Senhor, viver uma vida com maior fé, colocando nossas ansiedades, nossos sonhos, tudo em Tuas mãos, vivendo, Senhor, de acordo com Teu sonho a nossa vida, mas de tal forma, Senhor, estabelecendo limites que nos ajudem a ser cada vez mais tudo aquilo que Tu desejas, Senhor, da nossa vida. Nesse momento, Senhor, despede-nos em Tua companhia. Dá-nos um maravilhoso restante de sábado. Possamos, Senhor, mais algumas horas, quando aqui voltarmos para as atividades da tarde, no momento que estaremos reunidos aqui uma vez mais para ouvir Tua palavra. Que, Senhor, seja um sábado de bênçãos esse. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Despede-nos em Tua companhia. E isso rogo a Ti em nome dEle, aquele que em uma cruz deu Sua vida, para que hoje pudéssemos ter esperança. Em nome de Cristo te suplico hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Antes do abraço, queria agradecer a vocês, porque foi a minha percepção, muito provavelmente no sábado passado foi o dia, em quase 10 anos de existência dessa igreja, provavelmente foi o dia que mais tivemos pessoas dentro da nossa comunidade. Os 2 cultos pela manhã estavam cheios, e no Viva, à tarde, praticamente até a última fileira também tomaram. E eu acho que foi em parte pela resposta que grande parte de vocês deram aos apelos que fizemos. Estamos iniciando uma nova série, intitulada Princípios. Eu estou abordando aqui questões relacionadas com corrupção e escândalo que estamos vivendo, mas como podemos viver segundo a palavra de Deus. E fica aqui também, mais uma vez, o meu convite. Participe, envolva-se, traga as pessoas que você já tem trazido, que eles continuem conosco durante essa série, que possa ser uma oportunidade de sermos instrumentos usados por Deus para a salvação de outras almas. Obrigado pela sua atenção. Agora eu abraço, pelo menos hoje, 13 abraços, tá bem? Antes de sair. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato.